Eu queria que você me contasse essa transição do Fluminense pro Vasco. Por que que você trocou de clube? Você recebeu uma proposta melhor? O relacionamento azedou? Você foi dispensado? Como é que foi essa passagem do Flu pro Vasco? A gente tava no futsal e no campo, né? E aí a gente tinha o primeiro e o segundo ano, né? Eu não sei se até hoje se eles usam esse termo, né? Primeiro ano da idade e segundo ano. Eu não sei É. se ainda é assim. Uhum. E aí eu tinha acabado de virar primeiro ano, né? Eu era o segundo ano, a geração 97, a gente virou primeiro ano. A geração principal era 96, que tinha o Danielzinho, que hoje tá no Bahia. Tinha. Enfim. Robert, eu acho, né? Eu não lembro se o Robert já tava nessa época no futsal do Fluminense. Mas enfim, o time 90, a geração 96 também era muito legal do Fluminense. E só que a nossa geração 97 no Fluminense era muito boa também. E a gente sempre treinava junto. E às vezes a gente ia fazer coletivos e tal no futsal, isso, dizendo no futsal. E pô, era palho duro. Então, e aí, só que aí teve uma reunião na época com os pais, né? A gente era muito novo ainda. Acho que era. Eu tinha 10, 9 anos, ou 10 anos, e os outros 11 anos, ou 12 anos, não lembro. E aí o treinador fez uma reunião dizendo que não ia utilizar os primeiros anos. Quem tinha nascido em primeiro ano. E aí ele falou, ó, se alguém tiver alguma coisa contra, falar. E meu pai sempre foi muito autêntico, né? Vamos dizer assim. Aí meu pai falou, pô, eu. Aí eu falei, mas o que você tem? Eu falei, pô, eu discordo. Eu acho que tem atletas no primeiro ano que tem condições de jogar no segundo ano, vídeo os treinamentos que são feitos. Nós estamos aqui todo dia assistindo os treinamentos e a gente vê que não tem problema. Aí ele, não, mas é o critério que a gente vai utilizar e, pô, quem achar que prefere uma outra situação pode procurar uns outros clubes e tal. Meu pai, tá bom, sem problema nenhum. E aí meu pai ficou incomodado, né, e tal. E aí isso foi numa sexta-feira a reunião, talvez, se não me engano. Aí no sábado a gente tinha treino em Xerém, no campo. A gente ia ter um torneio ou um jogo enfim, amistoso. E eu era titular. Era misturado, 96 e tal, e eu era titular. Eu era o meia. E aí chegamos pra treinar lá e falaram, ó, Bruno, você vai treinar com essa galera que tá chegando agora. Aí eu menino ainda, falei, pô, que estranho, né? Mas tá bom, beleza, eu achei que eu fosse jogar, mas... E aí quando meu pai viu aquilo, meu pai já bem mais cascudo, e meu pai falou, pô, os caras estão fazendo maldade com um menino de 9 10 anos, cara. Isso não existe. Aí meu pai ficou louco na época. Aí foi lá na casa que tem lá em cima, lá em Xerém. Se eu não me engano, na época, o diretor da base era o Bruno Costa. Se eu não me engano. Aí meu pai falou, ó, eu queria a carta do meu filho. Naquela época se dizia carta. Eu não sei se ainda é carta. Aí os caras, não, mas por quê? Ele falou, pô, cara. E o treinador do campo era o mesmo do futsal. Aí meu pai ficou super chateado, achou que não tinha necessidade de fazer aquilo. E eu acho que meu pai, se eu fosse pai também, se fosse eu na situação do meu pai, eu acho que eu faria a mesma coisa. Aí meu pai falou, ó, eu quero a carta do meu filho, fizeram isso, isso e isso, não tem necessidade nenhuma e tudo. Aí o Fluminense falou, não vamos liberar e tal, não vamos, não vamos. E aí teve um atritozinho ali, mas aí conseguimos a liberação. E aí foi quando eu fui pro futsal do Flamengo e campo no Vasco, né? Foi meu primeiro ano. Caramba, como assim? Porque Os clubes liberavam nessa época? me liberou, porque na época eu fui pro Flamengo. Porque meu pai perguntou assim, tanto o Flamengo quanto o Vasco fizeram contato comigo na época. E aí meu pai perguntou, filho, o que você quer fazer? Eu falei, pai, não sei. Só que eu tinha uns amigos, assim, tinha um pouco mais de amizade com uma galera do Flamengo. Já conhecia alguns. Né? Aí eu falei, pô, eu conheci o Leandrinho, que jogou no Operário, enfim, fez a base no Botafogo. Então, na época eu conhecia muito o Leandrinho. Meia? É. Pô, esse moleque era uma das maiores promessas do Então, eu Botafogo. conheci o Leandrinho, porque a gente jogou junto no Light e tudo, a gente conhecia a família dele. O Leandrinho tava no Flamengo. Falei, pô, eu quero ir pro Flamengo. Aí, enfim, fomos lá pra Gávea e tudo, né? E aí eu tinha 12 anos. Acho que era isso. 12 anos. 10 anos, enfim, não lembro. Aí, 2007. E aí a gente chegou lá e meu pai... Aí fomos falar lá com o diretor. Aí ele chegou e falou assim, não, pô, a gente vai ficar com o Bruno e tal, só que só tem um problema. O futebol de campo do Flamengo só aceita a partir do ano que vem, a idade dele. Aí meu pai, pô, mas a ideia é o campo, né? A gente quer o futsal, mas a ideia é seguir pelo campo. Como assim? Aí, não, eu vou tentar entrar em contato com o diretor da base do campo e tal, pra gente tentar fazer, mesmo que ele não tenha a idade, pra ele treinar com os mais velhos e tal. Eu falei, tá bem.
Aí ligou na frente, meu pai conta essa história, ligou na frente do meu pai. Ele falou assim, ih, não, muito novo. Não dá, não, tem que falar pra só ano que vem. Aí meu pai, como bom autêntico, né? Meu pai falou, pô, cara, e aí, o que eu faço? Aí ele falou, pô, Alexandre, eu peço desculpa, cara. A gente, infelizmente, não tem como levar ele pro campo e tudo, enfim. Aí, meu pai, tá bom. Aí o pessoal do Vasco continuou insistindo. Na época, se não me engano, era o Álvaro já. O Álvaro falando com meu pai e tudo. Aí meu pai falou, cara, tem uma solução. Mas não sei se vocês vão aceitar. Falou isso tanto com o pessoal do Flamengo quanto do Vasco. Ó, o Vasco aceita campo e vocês não. E o Bruno quer jogar futsal aqui no Flamengo esse ano. Vocês aceitam que ele jogue campo no Vasco e salão no Flamengo? Aí os caras falaram, ó, vamos fazer o seguinte, esse ano tudo bem, mas pro ano que vem, como ele já tem a idade de ir pro campo, e aí vocês têm que decidir. Aí beleza, aí eu fui pro campo no Vasco, salão no Flamengo. E era engraçado, porque eram os mesmos... aleatório, cara. Pô, e era engraçado porque eram os mesmos atletas, tanto no campo quanto no salão. Então, quando eu ia jogar futsal, eu jogava contra os moleques que eu treinava no campo, né? E aí a gente ganhava vários jogos em cima do Vasco, no salão e no campo, mesmo eu tendo menos idade, quando eu ia jogar, eu ganhava dos moleques que eu... E aí eu, enfim, passei esse ano e aí no ano seguinte, aí meu pai virou e falou, e aí, filho, o que você vai decidir? Eu não quero interferir na sua decisão. Eu falei, ih, o que eu vou fazer da minha vida? Só que aí, como o segmento sempre foi o campo, né? Eu já estava instalado ali, já tinha as minhas amizades e tudo. Falei, agora vamos pro Vasco. E aí foi quando eu decidi pro Vasco. Aí, a partir de 2008 mesmo, foi quando eu tava no campo e no salão, no Vasco. Mas, pra voltar lá no Flamengo e falar, porque assim, tinha dado a ideia, não, tá bom, eu vou e ano que vem eu volto pra cá pra ir pro campo do Flamengo. Como é que foi quando vocês voltaram pra dizer que não ia pro campo do Flamengo e ia ficar no Vasco? Eles reagiram mal? Como é que foi? Não vou lembrar. Não vou lembrar, mas acho moleque, que, mas mesmo assim, eu acho que exatamente, eles não, acho que por ser muito novo também, não tem aquela coisa tipo, cara, esse moleque aqui é promessa e tal. Hoje em dia que ainda tá um pouco mais precoce do que era antigamente, quer dizer, um pouco não, muito mais precoce. Mas naquela época, tipo, não, tudo bem. As portas estão abertas, se porventura vocês quiserem vir pra cá em algum momento, você pode contar com a gente e tal. Acho que foi mais ou menos assim. Cara, eu não conheço a história de ninguém que... Pô, nós dois clubes muito rival, vocês vão sair do Rio. Porra, um joga futsal no Cruzeiro e campo no Atlético. O moleque joga campo no Corinthians e futsal no Palmeiras. Hoje eu acho que não caberia mais, até pela exposição na rede social. Por mais que um menino de 9 anos... se isso cai em rede social, o pau ia comer. Exatamente. Quem é o louco? E foi o Flamengo que liberou. Porque vocês foram o primeiro lá. Sim. E o Flamengo topou a parada. Então, assim, era papo talvez de rodar até diretor. E, cara, eu vou te falar, eu fui mó feliz. Tanto em um clube no futsal, quanto no campo. Fui super feliz, mano.